Independentemente da qualidade individual ou coletiva, no futebol tem que ter intensidade. E hoje o Flamengo não mostrou a intensidade ideal. Eu sou o William Godoy, estou trazendo para vocês um vídeo de pós-jogo e análise tática do empate entre... Quer trazer vídeo de análise tática. E olha, vou ser sincero para vocês, difícil, hein? Porque foi um jogo pobre tecnicamente e taticamente. Mas a gente vai trazer alguns aspectos aqui que ilustram um pouco o que foi a partida, alguns erros e algumas características desse pobre jogo do Flamengo contra o Grêmio taticamente. Antes, claro, pedir para você deixar o seu like, a sua curtida no vídeo e a sua inscrição. Você que está passando no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Aperta o botãozinho vermelho de se inscrever-se e me ajude essa comunidade tática aqui no canal crescer, me ajudando a fortalecer ainda mais. Eu conto com vocês. Você lembra daquele jogo do Flamengo, a vitória sobre o Grêmio na Libertadores por 5-0? Pois então, esqueça absolutamente tudo, porque a partida que foi feita no Maracanã entre Flamengo e Grêmio absolutamente diferente. Os times, ambas as equipes não estavam com a mesma aptidão física, tática e técnica. O coletivo de ambos não foi prevalecido e acabou o Grêmio levando uma pequena vantagem, porque é um Flamengo muito mal com uma análise, mas que aconteceu de novo contra o Grêmio. Acontece que pelo lado esquerdo o Flamengo tinha posse de bola, há muita movimentação entre Gabigol e Bruno Henrique, abre parênteses. Ambos os jogadores não foram bem, tanto o Bruno Henrique quanto o Gabigol, quando tentavam jogadas individuais, sobretudo encarando a última linha do Grêmio, não conseguiu originar em boas oportunidades, em boas jogadas. Pois então, como vocês já observam, o Flamengo aberto pelo lado direito, com Everton Ribeiro, que teve uma participação importante, o Arrascaeta fazendo a infiltração, pelo lado esquerdo o Felipe Luiz, Gerson, Arão, então muitos jogadores do Flamengo nessa faixa do campo, 7 jogadores do Flamengo, porém acaba tendo uma posse periférica e nenhum jogador um pouco mais próximo para assim fazer um diálogo por dentro. E isso facilita, até tanto que tem um jogador do Grêmio na sobra, facilita nesse momento do Grêmio de tentar fazer uma composição, uma recomposição defensiva. Então, como vocês podem observar, isso aconteceu novamente. É importante que tenha esse jogador um pouco mais pelo... Para o lado direito, o Flamengo não tem nenhum jogador que poderia estar um pouco mais adiantado, como por exemplo o Willian Arão ou até o Gerson, para encurtar um pouco esse hexágono que o Flamengo fez. Com o Pedro mais à frente, o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo e tinha o Vitinho um pouco mais aberto pelo lado direito. Mas como vocês observam, houve uma ligação um pouco mais direta para o Pedro e não tem nenhum jogo de criação, seja muito longo e acaba dificultando porque não tem jogadores para tentar criar uma jogada. E quando a gente analisa hoje o Gabigol e o Bruno Henrique, eles estão com dificuldade e poderia facilitar, ser um facilitador nesse elo de criação no ataque. E como você no ataque do Flamengo do Dome, o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Gabigol bem aberto pelo lado direito, o Everton Ribeiro é o portador da bola e como vocês observam aqui no círculo com a camisa 14, é o Arrascaeta. E é exatamente isso, para ocupar esse espaço, a incumbência está sendo do Arrascaeta, então ele está tendo que se movimentar pelo lado esquerdo, entrar pelo interior, no centro, ultrapassando o corredor central da defesa do Grêmio e atuar, povoar esta área. É uma incumbência para o Arrascaeta que exige, logicamente, um pouco de uma condição física. E não aconteceu. O Flamengo sofreu bastante, não conseguia fazer a marcação pós-perda, não estava encaixado e com isso o Grêmio conseguia romper as zonas, as fases da linha de marcação do Flamengo. Esta é até a criação do gol do Grêmio, mas que começa numa transição ruim do Flamengo defensiva. O Gerson não conseguiu fazer uma recomposição rápida e aqui a gente já está praticamente no último terço, na definição da jornal, passa nas costas do Léo Pereira, que estava tendo a incumbência de marcar o Diego Souza, que fazia o pivô, ele recebe no ponto futuro e acerta um chute forte, sem defesa para o Diego Alves. Mas o que a gente tem que passar é, nessa transição do Flamengo, a transição foi feita muito ruim, o Gerson é um exemplo nesse bloco defensivo e a gente observa que é um pouco diferente daquilo que o Flamengo vinha fazendo, sendo o quinto homem na última linha para ajudar o João Lucas, o impossível ao vermelho é o Everton Ribeiro auxiliando a última linha do Flamengo e o Gerson, o Willian Arão e até mesmo o Gabigol nesse bloco um pouco mais central. Mas o Flamengo acabou balançando horizontal, tentando diminuir os passos e zonas de linhas de passos do Grêmio. E isso até foi um jogo fraco, taticamente, tecnicamente. Faltou até ambição em um determinado momento do jogo para o Grêmio. E o Flamengo acaba, com um acaso, conseguindo um pênalti, que assim empata a partida. Um chute corretamente foi marcado o pênalti. O Flamengo empata com o Gabigol, que acaba tirando aquela zica de falta de seca de gols. E talvez o Dome tenha que pensar e estudar possíveis mudanças para, de uma certa Flamengo, porque foi um jogo muito lento, um Flamengo muito despretensioso, um Flamengo pouco ativo em campo, que facilita demais o adversário. Por mais que o Flamengo tenha qualidade individual, qualidade coletiva, que tenha sido comprovada em 2019, um jogo sem intensidade dificilmente será um nível tão competitivo para almejar grandes conquistas. Valeu, pessoal, eu vou terminando o vídeo por futebol, bater papo e responder as perguntas de vocês inscritos. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, para quem não é inscrito, vocês são sempre muito bem-vindos. Até então a live 8 horas e depois pós-vídeo de Flamengo e Botafogo. Tchau, tchau!